O papel da Ucrânia na luta contra Trump? Mais sobre Latinina, Restovich, Sobchak e Biden. Na verdade, eu diria até Bidens, porque vamos falar tanto do Joe quanto do Hunter. Como se diz, todos no mesmo barco. Senhoras e senhores, tenho certeza de que vocês se lembram de como o filho do então vice-presidente dos Estados Unidos da América, Hunter Biden, o vice-presidente era o Joe e o filho era o Hunter Biden, recebia quanto foi mesmo? 2 ou 2,5 milhões de uma empresa de energia ucraniana. Pelo que, afinal de contas? Segundo a acusação dos republicanos, o pai dele dava cobertura para essa empresa chamada Burisma. O presidente Zelensky, na época, recusou-se a fornecer à Promotoria dos Estados Unidos da América informações sobre esse caso, dizendo que ao fazer isso, ou seja, ao fornecer informações reais à promotoria, ele estaria interferindo nas eleições dos Estados Unidos da América. E ele, Zelensky, não queria isso. Na verdade, quem não queria, claro, era o Partido Democrata dos Estados Unidos da América, que controlava quase todo mundo na Ucrânia. Eles tentaram nos enganar, seja sobre... O laboratório em Wuhan não teve nada a ver com a criação da Covid, ela simplesmente veio do mercado. Sim, claro, ou máscaras, sabe? Elas são ótimas, sabe? Se você usar 2 ou 3 é ainda melhor. Sim, claro, quero dizer, foi uma mentira atrás da outra. O laptop de Hunter Biden, que foi comprado e pago pelos russos e fornecido a você gentilmente, Rudy Giuliani... Claro que não, isso estava completamente errado. Era tudo mentira, e eles mentiram e mentiram. E 51 ex-espiões e hackers se reuniram e escreveram uma grande carta para os políticos e, de fato, fecharam a conta no Twitter. Agora, o X, graças a Deus, e o New York Post, eles tentaram controlar a narrativa. Esses dias já passaram e agora tudo está vindo à tona. Parece que a democracia está indo por água abaixo e, junto com ela, Vladimir Alexandrovich Zelensky. A democracia foi para o beleléu. E o senhor Vladimir? Bem, agora sabemos que o segredo foi revelado. Tudo o que Joe Biden nos dizia, que era a teoria da conspiração, pensar que sua família fazia algo errado. O governo dele sabia que seu filho tinha ligação com a empresa corrupta, o que prejudicava o público e a política dos Estados Unidos da América. Isso causava danos, porque, sabe, os ucranianos estavam lá dizendo, nós estávamos. Por que Hunter Biden atua na Burisma? E eles nem sabiam que ele recebia, tipo, 600 mil. Isso é inacreditável, né? Você não consegue um lugar no conselho de administração por 600 mil por ano. Isso só acontece na Ucrânia. Quando você trabalha para uma empresa de energia duvidosa, querendo o apoio de Joe Biden e Hunter Biden, e diz, ei, temos esse problema com um investigador que está, tipo, cavando contra a gente. Você pode fazer algo a respeito? E ao que parece, o papai estava mais do que disposto a ajudar. Para garantias de empréstimos. E eu fui, acho que pela 12ª ou 13ª vez em Kiev deveria anunciar que haveria mais uma garantia de empréstimo de $1 bilhão, e eu recebi compromissos do Poroshenko e do Yatsenyuk de que eles tomariam medidas contra o procurador-geral, mas eles não fizeram isso. Eles afirmaram que tinham isso, né? Foram à coletiva e negaram dizendo que não fariam. Não vamos dar $1 bilhão. Disseram que eu não tinha autoridade, que não era o presidente. Então falei, liguem para ele. Repeti, vocês não vão receber $1 bilhão. Eu vou sair daqui acho que em 6 horas. Eu olhei para eles e disse, eu vou sair em 6 horas. Se o promotor não for demitido, mas não recebem o dinheiro. Pois é, ele foi demitido. E eles colocaram no lugar alguém que era confiável na época. Bem, eles ainda são eles. Então foi isso que eles fizeram. Alguns de verdade. Viu? Alguém que Burisma queria, porque, sabe, se eles tinham influência, eles tinham Hanuman. Isso? Bem, estavam descartando o Shokin. Foi Poroshenko quem fez isso, claro. Parece que ele ligou para a Casa Branca para saber se Biden mentia. E lá confirmaram para ele que se ele não demitir o procurador-geral, que está investigando o caso do Hunter Biden. Os Estados Unidos da América vão negar à Ucrânia as garantias do empréstimo e, como resultado, a Ucrânia não receberá o $1 bilhão de que precisava desesperadamente. Me diga, o que o Zelensky tem a ver com isso, afinal? Ele chegou ao poder jurando lealdade ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América, recusou-se, por assim dizer, a entregar aos inimigos, e para o Partido Democrata, os republicanos são inimigos. Trump, com certeza, é.
E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Bem, normalmente é assim, sim, para os republicanos. Ou seja, ele não entregou nada para as autoridades legítimas dos Estados Unidos da América, porque isso poderia prejudicar seus amigos. Então Biden, Obama, Kerry, os Clinton, quem mais ganhava dinheiro na Ucrânia nessa época? Mas mesmo assim, depois disso, ele pediu dinheiro e ajuda ao Trump. Isso é ruim? Ou seja, isso é realmente ruim. E agora descobrimos que foi o Biden quem vetou o memorando da CIA que teria informado a todos sobre as preocupações que a Ucrânia realmente tinha na época. E os charmosos da Casa Branca do Biden... Bem, é ladrão em cima de ladrão, isso é claro, por assim dizer. Assim que você pensa na Casa Branca do Biden, imediatamente lembra ladrão em cima de ladrão. Começaram a ficar nervosos com medo de que os membros do Congresso possam descobrir seus pequenos, mas sujos segredos. E decidiram que, como Pol Pot, como Mao Tse-tung e outros Gengis Khans, então eles também vão grampear todos que possam prejudicá-los no futuro. Gravam tudo, vai que um dia usem para chantagem. Nós não saberíamos disso se não fossem alguns funcionários do FBI, do Ministério da Justiça e outros. Eles já iam ao Congresso Republicano e diziam: pessoal, está acontecendo algo terrível aqui. Isso parece com o Counterintelligence Program que aconteceu durante o FBI de Hoover e continuou até os anos 60, até que finalmente vocês não tiveram mais. Os informantes vêm à tona. Como Dan disse, ao chegarem aos funcionários do FBI, eles ouviram: graças a Deus, pois muitas coisas malucas estavam acontecendo ali. Aqui está, por favor. Aqui estão todos os documentos. Aqui está o que você precisa saber. Diversos denunciantes se manifestaram, como no Counterintelligence Program. Eles se manifestaram bem e expuseram o que o nosso governo estava fazendo quando a CIA enviou um memorando dizendo: sabe de uma coisa? Não é uma boa ideia o Hunter Biden. Isso foi ainda no mandato do Obama, certo? O Hunter Biden está fazendo negócios com a Burisma. Os ucranianos não gostam muito disso porque Hunter Biden está trabalhando com uma empresa corrupta, enquanto Joe Biden está dizendo para eles pararem de ser tão corruptos. Sim. Por um lado, o filho de Joe Biden recebe muito dinheiro da Burisma para que o pai proteja esse negócio e, por outro lado, esse mesmo Joe exige a demissão do procurador-geral da Ucrânia, Shokin, alegando que ele é corrupto. Que interessante. Ou seja, o que é permitido a Júpiter Biden não é permitido ao touro Shokin da Ucrânia. Não sei quem Biden vai corromper na Ucrânia. E vocês mesmos, sem mim, não ousem roubar. A palavra-chave é sem mim. Senador Grass. Vocês têm Grassley, vocês têm Sandra Johnson, vocês têm Grassley. Eles querem respostas agora mesmo, porque não é normal quando um senador em exercício... o telefone deles. Não podemos afirmar que eram grampeados, pois PBS e New York Times podem nos acusar de fake news. Então vamos usar a terminologia correta. Disseram, ou como disse a Fox, talvez seja só uma forma simples de dizer que suas comunicações foram interceptadas. E aliás, eles não foram os únicos. Certo, eles miraram em 92 grupos diferentes, todos com afiliação conservadora, iniciativas populares, incluindo... o grupo do meu amigo Charlie Kirk na Turning Point. Isso é uma loucura. Este evento é importante. Você está vendo a carta recém-enviada ao diretor do FBI, Kash Patel, e à procuradora-geral, Pam Bondi. O que ela diz? Diz que o Congresso obteve provas que mostram que a administração Biden esteve diretamente envolvida na tentativa de ajudar a iniciar a investigação de Jack Smith sobre o caso de 6 de janeiro contra o presidente Trump. O escritório do consultor jurídico da Casa Branca obteve secretamente os antigos telefones do presidente Trump e do vice-presidente Mike Pence e os entregou aos promotores. Estão usando o Departamento de Justiça contra seu futuro adversário nas eleições de 2024 para buscar informações comprometedoras sobre possíveis crimes. Há mais informações chegando. Ele tem outras provas do envolvimento da Casa Branca? Sim. Vai haver muito mais, quer dizer, posso te dizer isso e minhas fontes dizem que vai haver muito mais, muito mesmo. Já sabemos que 92 organizações e representantes no Congresso dos Estados Unidos da América foram vigiados, quero dizer, incluindo 8 membros do Senado e, se não me engano, um membro da Câmara dos Representantes.
Bem, pode ser mais do que isso. Hoje só ficamos sabendo de 9, mas em breve saberemos muito mais coisas que ainda não sabíamos. Isso nos foi prometido. Sim. Fico curioso para saber o que mais vamos descobrir, quem mais grampearam, quem chantagearam e o que mais fizeram. Aliás, o senador Kennedy. Mas a companhia telefônica e o principal assessor jurídico da companhia telefônica, ou das companhias, se fossem mais de uma, poderiam dizer, sabe, isso é sério, tão sério quanto um aneurisma, tão sério quanto 4 ataques cardíacos e um derrame. Esse é um senador em exercício dos Estados Unidos, então o principal assessor jurídico provavelmente aconselharia o Chief Executive Officer. Bem, você precisa entrar com uma petição para anular. Senadora, normalmente, na companhia telefônica, eles cumprem as intimações do promotor dos Estados Unidos. Não, eles fazem, mas não são obrigados e poderiam contestar. Senador, ataque. Ou talvez eles devessem entrar na Amazon e comprar coragem online, Eu te disse. em vez de apenas dizer, claro, mostrarei os registros telefônicos de um senador dos Estados Unidos da América com base em uma intimação administrativa. Simplesmente. Só para ficar claro como os democratas mentem, dê uma olhada nesta ótima seleção. Ela trata de uma história surpreendente de como vários laureados com o Prêmio Nobel de Economia, de repente por vontade própria, escreveram uma carta dizendo como tudo é maravilhoso. Maravilhoso. O camarada Biden está conduzindo o país pelo caminho da construção de um futuro brilhante e como o seu trabalho é bom. Bidenômica, talvez Biden, mas Bidenômica provavelmente sim, é essa mesma, né? Então Biden, uma economia que causou inflação, déficits, preços absurdos dos combustíveis, fuga de empregos e outras coisas. Coisas muito boas, olhem e fiquem felizes. Hoje, 15 laureados com o Prêmio Nobel de Economia publicaram uma carta em apoio ao plano Build Back Better do presidente, incluindo 4 laureados do Nobel, que recentemente destacaram isso em uma carta aberta. Desculpe, 17 laureados com o Prêmio Nobel disseram que isso ajudará a lidar com a inflação. 14 laureados com o Prêmio Nobel de Economia disseram que isso realmente vai reduzir os custos, diminuir o déficit e que está totalmente pago e que isso vai reduzir a inflação. 17 laureados com o Prêmio Nobel de Economia e 15 laureados com o Prêmio Nobel de Economia divulgaram uma carta ontem. 17 laureados com o Prêmio Nobel de Economia disseram e escreveram juntos para mim. Espontaneamente e juntos escreveram, senhores, antes que eu me esqueça. Aos domingos, às 10 horas de Los Angeles, faço transmissões ao vivo abertas, onde comento sobre economia política de forma interessante e respondo perguntas dos espectadores. Também temos um programa especial para quem nos apoia financeiramente. Por $4 por mês, você se torna patrocinador do nosso canal. E para os patrocinadores, fazemos séries de vídeos que não estão disponíveis para quem não é patrocinador. Se alguém quiser doar mais de $4, aceitaremos. E também aceitamos doações, caso alguém tenha um pouco de dinheiro e queira contribuir para uma causa importante e necessária. Abaixo haverá um link para ajudar o canal A para os americanos. Se o valor for a partir de $200, enviaremos um documento para você deduzir esse valor dos impostos. Bem, agora vamos voltar aos nossos laureados com o Nobel, que mais uma vez escreveram de forma espontânea e simultânea. E 14 laureados com o Prêmio Nobel de Economia me escreveram, dizendo que isso também reduzirá o impacto da inflação. E eu falei para vocês sobre a influência de 17 laureados com o Prêmio Nobel, que afirmam que isso vai reduzir a inflação e não aumentá-la. Essa é uma citação de 15 ganhadores do Nobel de Economia. Porque essa pauta da qual estou falando é minha. E 17 laureados com o Prêmio Nobel de Economia me escreveram uma carta há cerca de 3 semanas afirmando que esse projeto de lei vai reduzir as pressões inflacionárias de longo prazo. 14, acho que foram 14 laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Eles dizem que o que estou propondo vai reduzir a inflação. Tudo bem, ele lembrou que ia baixar na inflação, mas acabou se confundindo e aumentou. Algo que não se via há 40 ou até 50 anos. Mas ele queria fazer o melhor. Então, pessoal, ele realmente queria fazer o melhor.
Vocês podem dizer que eu tenho um temperamento ruim, que não devia ter ridicularizado o velhinho, mas eu quis muito. Minha mãe sempre dizia, se não pode, mas quer, então um pouquinho pode. Só para constar, antes desta carta, 17 laureados com o Prêmio Nobel de Economia moravam nos Estados Unidos da América, mas pouco antes desse maravilhoso circo de lona, 2, ou seja, Bernardi e Duflo, se mudaram para a Suíça. Assim, 100% dos laureados com o Nobel nos Estados Unidos da América são 15, enquanto 120% de todos os laureados somam 17. Ou seja, eles não sabiam que esses 2 tinham ido embora e os incluíram também. Ao mesmo tempo, ficaram com vontade de mentir. Pobres laureados. Ninguém explicou para eles que mentir é errado. Todos cresceram sem mãe. Eu não quero que isso seja encoberto. Tudo bem, não, porque eu acho que você vai enfrentar a resistência de todos os lados. Acho que as empresas de telecom vão te incomodar como uma coceira ruim, porque eles têm responsabilidade aqui só por transmitir esses registros quando eles sabiam o que estava acontecendo. Acredito que certos agentes do FBI possam ser responsabilizados. Acho que sim. O procurador especial pode ser responsável. Jack Smith, estamos atentos. Se eu fosse seu conselheiro especial e você me nomeasse e eu quisesse obter registros de um senador em exercício dos Estados Unidos, você esperaria que eu lhe informasse sobre isso como procurador-geral dos Estados Unidos? É melhor que sim. Que eles façam isso. Sim, 5. Você sabe algo sobre esses 5. 8 senadores dos Estados Unidos da América informaram ao procurador-geral Garland. Senadora? Só descobri isso recentemente, Amy, assim como a diretora Patel. Não podemos discutir os detalhes, pois eu também não sei muitos. Talvez devêssemos convidar o procurador-geral Garland aqui. Sim, sabe, e o promotor especial disse ao diretor do FBI, Ray, precisamos do diretor, Ray também. Isso é algo. Vou reformular. Se eu fosse seu conselheiro especial e você, diretor do FBI, tentando obter registros telefônicos de um senador em exercício dos Estados Unidos da América, eu já disse que é um senador em exercício? Senador dos Estados Unidos da América, sim, às vezes. É algo que você esperaria que eu dissesse como diretor do FBI? Kennedy fica chocado com o fato de não haver ninguém no sistema do Departamento de Justiça que dissesse aos chefes: pessoal, vocês ficaram malucos. Isso é um crime. Se isso vier à tona, além de tudo, se for descoberto, todos que participaram comigo vão se dar mal. E aqui está mais um dos que foram colocados sob escuta. E ele também, não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Eu também ouvi eles dizendo isso. Sim, eu gravei para ter certeza de que ouvi corretamente. Eu ouvi eles dizendo que Joe Biden nunca perseguiu seus inimigos políticos, que Joe Biden nunca instruiu seu procurador-geral a mirar em seus oponentes políticos. Interessante, porque ontem descobrimos que o FBI estava grampeando meu telefone. Vamos dar uma olhada nisso. Temos uma lista. Grampearam meu telefone, grampearam o telefone de Lindsey Graham, grampearam o telefone de Marsha Blackburn, grampearam os telefones de outros 5 senadores dos Estados Unidos. Isso realmente parece perseguição de opositores políticos, né? Ainda assim, não ouvi do outro lado nenhuma preocupação. Hoje só nós estamos preocupados. Mas nenhuma preocupação em relação ao Ministério da Justiça, que está grampeando os telefones de senadores em exercício dos Estados Unidos. Porque, sabe-se lá por quê? Não gostam deles. São do partido de oposição, republicanos conservadores. Você viu esse documento, Procuradora-Geral Bond? O que houve aqui? Quem ordenou grampear os telefones dos senadores dos Estados Unidos da América? Quero que ouçam trechos de 2 entrevistas de Alexei Arestovich. Me parece que ele é uma pessoa muito perspicaz, inteligente e sagaz. Eu nem sempre tenho certeza de que ele é altamente moral. Mas agora não estamos falando das habilidades analíticas dele, e sim do que se chama de futuro político dele. E ainda Yulia Latirina, na primeira entrevista com ela. A pessoa, ao que parece, é muito instruída, mas não sabe separar fatos de falsificações e nem sempre consegue unir fatos e lógica em um todo. Mas, sem dúvida, é muito interessante como historiador descritivo, digamos assim, porque sabe pra caramba.
Não sei se está claro o que quero dizer com historiador descritivo, mas não me veio um termo melhor à cabeça. Vamos passar diretamente ao que Donald Trump disse sobre a Rússia e a Ucrânia, porque justamente eu vejo isso como um trolling gigantesco. Trump desejou sorte aos dois países e afirmou que, com apoio europeu, a Ucrânia pode recuperar os territórios de 1991 e até talvez ir além. Eu prestei atenção nessas palavras. Com a ajuda da Europa, desejo sucesso e venderemos armas a vocês quanto for preciso. Ou seja, voltando ao ponto, eu comecei com a questão sobre o Estado, não tanto do Ocidente, mas da Europa. Eu nisso tive o... Bem, o que está acontecendo diante dos nossos olhos já faz algum tempo. Há muito tempo que a América está se livrando da Europa como se fosse um peso morto. Isso é ainda mais sério do que qualquer palavra, porque... Bem, por 30 anos a América transformou a Europa em sua colônia militar, e agora Trump está dizendo que não precisamos mais disso, resolvam sozinhos. Bem, considerando a reação de Kaia Kallas, isso realmente foi um trolling de alto nível. Porque ela saiu e disse algo tipo como em Menino, disse a vítima do lustre quebrado, essa criança não é minha. Ela afirmou, não devemos nada à Ucrânia, nem garantir sua segurança. Trump prometeu acabar com as mortes. Ele é o principal membro da OTAN, então que ele faça tudo isso, a Europa não deve nada à Ucrânia. Não tenho tanta certeza de que a afirmação da Yulia de que a América mantém a Europa como sua colônia tenha algum fundamento factual ou base lógica. Embora talvez colônia para a latinina e colônia, digamos, segundo 3 dicionários enciclopédicos que eu usei, sejam coisas diferentes. Nos dicionários, colônia... Agora vou tentar formular o que estava escrito em todos os 3, mais ou menos a mesma coisa, mas de formas um pouco diferentes. Colônia é um território privado de autonomia política, econômica e muitas vezes cultural. E todas as decisões importantes são tomadas pela metrópole. O principal objetivo da metrópole ao manter a colônia é extrair dela os recursos naturais. Sim, o idioma da metrópole costuma virar o da colônia. Não sei, pedi para o chat dos deputados. Então, a Europa era, de certa forma, uma colônia dos Estados Unidos da América. A resposta foi a seguinte: você é idiota? Ficou maluco, seu macaco sem rabo? Sim, decidi não insistir. Depois disso, caí da cadeira de tanto rir e passei metade do dia vindo aqui, depois que li tudo isso. Porque, bom, nem precisa explicar o porquê. Sim. Aqui é igual. Carlos dizia que seria bom se a Rússia fosse menor e falava muitas palavras belicosas. Ela é a principal ideóloga da apreensão dos ativos russos desses 300 bilhões, sim. Ela é uma porta-voz brilhante, radiante, por isso, de repente, ela diz que não devemos nada à Ucrânia. Desculpe, foi assim que aconteceu. Entendo por que Putin olha para eles com tanto penemódio, para todos esses requerentes. Porque, claro, é empurrar a Ucrânia para a guerra com tudo. Lutem, continuem lutando. E depois, então, dizem que não prometeram nada a vocês. Embora antes disso, quantas vezes disseram, a Europa estará com vocês até o fim. Europa, Europa, Europa. Mesmo que os Estados Unidos virem as costas, a Europa vai apoiar e tudo mais. Continuação desse discurso. Ele diz 3 coisas muito claramente ali. A primeira coisa, vejam, vamos vender muitas armas, começo pelo fim. Essa quantidade de armas será vendida para vocês e não saberão o que fazer com tudo isso. Podem até enviar parte para a Ucrânia. E de onde vem o dinheiro? Os europeus já são ricos, vocês fizeram algo lá por uns 800 bilhões. Como dizia Blin, é como a nossa Ursula von der Leyen. Segundo, podemos substituir para você agora mesmo. Todo o petróleo, todo o gás que vem da Rússia pode ser substituído por petróleo e gás dos Estados Unidos da América. Não hesite, está tudo pronto. Você já tem petróleo e gás e não notará nenhum problema. E terceiro, se ele disse, ucranianos, vocês podem avançar e até recuperar tudo. E além disso, Putin está enfrentando uma crise econômica e vocês estão acertando muito bem e de forma precisa lá sobre objetos econômicos ligados à substituição do petróleo e gás russos na Europa, especialmente a indústria de refino de petróleo. Vocês estão indo muito bem, continuem e tudo dará certo. Daqui a um mês veremos. Disse
Sou obrigado a dizer que concordo com o fato de que Arestovitch não é latinina, disse. Se a pessoa é um empresário, não se pode esperar que ele vença, que ele comece a escrever comentários sobre a metafísica de Arestovitch. Se alguém é empresário por completo, dificilmente terá a astúcia intelectual de Henry Kissinger. Se alguém é empresário de verdade, não se pode esperar dele o Príncipe de Maquiavel como obra teórica que resuma os princípios do poder. Ele vai cuidar dos negócios. Veja só, venderam armas, é negócio. O gás russo foi substituído e, na Europa, o petróleo e gás russos foram trocados pelos americanos. Na minha opinião, é uma ótima ideia do ponto de vista do Trump. Mesmo assim, todos o criticaram pelas tarifas. Lembra quanto riram, quanto disseram que ele iria arruinar, destruir a América? As tarifas agora trazem, segundo especialistas, muito dinheiro. Trump fala em trilhões, eu já não sei sobre trilhões, mas realmente trazem muito para a América agora. Ele calcula, antes era tanto, agora tanto. Vejam a Delta, a política deu certo. Acho que Arestovitch está sendo irônico. E eu acho que, ao privar a Rússia agressora de ganhos, ao amarrar nosso petróleo, gás, amarrando a Europa, por assim dizer, a nossa energia, petróleo e gás, receber muito dinheiro com tarifas alfandegárias é ótimo. Ou seja, não vejo nada de errado nisso. Mas provavelmente eu também não sou um filósofo. Nem Maquiavel, nem Talleyrand e nem mesmo Biden. Na verdade, aqui Alexei escorregou e disse uma besteira tão absurda quanto a latinina sobre a colônia. Mas ele não tem só isso, né? Ele já rejeita a antifase não só por motivos de negócios. Isso depende de qual grupo vai influenciá-lo, dos que trabalham ao redor dele, inclusive. Mas ele é capaz de tomar essas decisões. Bem, mais uma vez ele também é Alexei, então não é Talleyrand. Agora, Aristoidovitch com outra diva da internet, essa é Ksenia Sobchak. Ela é uma mulher vampira, agora é a comissária da brigada equestre que está chegando, e algo entre Budione e Kaganovich. Bem, vamos dar uma olhada nela. Você é patriota da Ucrânia. Qual Ucrânia? Ucranianos e russos não deveriam lutar. Muda de opinião com frequência. Sou imperialista e gosto de tudo grande. Esses camaradas estão destruindo o país. Na Ucrânia, há violações sistemáticas dos direitos humanos e uma constituição ineficaz. Ou seja, entregam 4 regiões. Eu entrego 4 regiões e a Crimeia. Se eu fosse o líder da Rússia, eu seria mais duro do que Putin, porque a Ucrânia é tão volúvel quanto eu. Ou talvez até pior. Isso é político. É suicídio político. Talvez. Não se preocupe, superei bem. A Ucrânia está em posição intelectual notável. Muitos ainda acham que sou um projeto de Yermak fingindo oposição, pois ele controla Zelensky. Ele também recebe bolsas. Isso já mostra o laço fascista. Yanukovych é ingênuo perto de Zelensky. Você simplesmente está agindo como uma típica abusadora, mas agora não em relação às mulheres. Sou chamado de traidor há muito tempo. Para mim isso é uma tragédia. Faço tudo para deter essa guerra. Estou disposto a oferecer flores aos soldados russos. A verdade importa mais que a desgraça para mim. Esta é uma vinheta animada da deusa do Komsomol, ou da deusa anti-Komsomol. Aliás, eu pessoalmente acho Ksiushia simpática. Gosto do fato de que ela está sempre inventando novas imagens para si mesma, e me parece ela entra nesses papéis de forma verdadeira. É uma combinação de Stanislavski, Myrkold e Tyrov. Atleta, ator, militar, analista, coach, filósofo, espião e considerado o principal psicoterapeuta da Ucrânia. Nasceu na Geórgia, concluiu a escola em Kiev e se formou no Instituto de Forças Terrestres de Odessa, onde fez amizade com Valery Zaluzhny. Antes da política, atuou no teatro, cinema, serviu na inteligência e se interessava por esoterismo e psicologia. Desde 2014, atua como especialista militar na mídia. Em 2022, virou conselheiro do chefe do gabinete presidencial ucraniano. Ficou famoso pelos relatórios diários no estilo "Está tudo sob controle". Deixou o gabinete após comentar sobre o míssil abatido em Dnipro pela defesa ucraniana.
Em 2023, deixou a Ucrânia e virou réu em 2 processos criminais. Desde então, mudou radicalmente de posição várias vezes, de vamos vencer para a culpa é nossa. Os críticos o chamam de um vira-casaca profissional, enquanto os apoiadores o consideram uma voz da razão em meio ao caos. Em 2025, começou a defender a ideia de um acordo estratégico com a Rússia, após o que sanções foram impostas contra ele na Ucrânia. Na Rússia, Alexei Arestovich entrou na lista de terroristas e extremistas da Rosfin Monitoring. Senti inveja de uma biografia dessas. Não me importa o que você acha do Arestovich. Agora vou explicar por que mostrei para vocês essa, digamos, montagem de vídeo. O que ouvimos? A Europa estava empurrando a Ucrânia para a guerra. Bem, a gente meio que já sabia disso, né? Todas aquelas visitas, todas aquelas tentativas de persuasão do Boris Johnson, do Biden e coisas do tipo. Ou seja, não só a Europa, mas também os Estados Unidos da América, Biden e os democratas. A Europa exige que a Ucrânia não aceite um cessar-fogo. Secretamente exige, mas publicamente grita que é preciso parar essa guerra, mas diz que não vai deixar de ajudar, mesmo que os Estados Unidos da América saiam. Ou seja, se a Ucrânia soubesse que ninguém iria ajudá-los, ela teria uma atitude diferente em relação ao fato de que centenas de pessoas, não só jovens, mas ucranianos, morrem lá todos os dias. 5 Borisovich Europa. E a Europa disse que vai comprar armas dos Estados Unidos da América, mas já está dizendo que não prometeu nem proteger nem financiar a Ucrânia. Ou seja, primeiro gritavam que iriam, mas agora meio que dizem que não são obrigados. Sr. Zatiagivani, prolongar a guerra é matar ainda mais cidadãos ucranianos. Entendemos isso muito bem, assim como Arestovich. A Ucrânia precisa sobreviver como nação. E Arestovich concordaria, se ele estivesse no comando, ele realmente conta com isso, que ele aparentemente se tornará o líder da Ucrânia. Ele concordaria em cortar e entregar parte do território, incluindo respectivamente as 4 regiões e a Crimeia. Arestovich acredita que a Ucrânia não tem força para retomar esses territórios e a situação tende a piorar. Porque, ou seja, nem Trump nem a Europa Unida, no fim das contas, pretendem ajudar. E está coberto aqui por uma letra, é a letra E, não é? Em comparação com o regime de Zelensky, tudo isso que, digamos, afirma Arestovich, todos os Poroshenko e Yanukovych são crianças pequenas. Não há liberdade, o roubo é desenfreado, ninguém é punido, as pessoas, tanto as que estão na linha de frente quanto as que estão em casa e tal, são ignoradas, processos criminais são abertos contra quem o governo não gosta, a liberdade está sendo sufocada. E a Ucrânia hoje, pelo que conta Arestovich, não é melhor do que a Rússia, é o mesmo campo de concentração. E ainda por cima se submeteu ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Um resumo interessante de uma pessoa que foi chamada de traidor da pátria na Ucrânia pelo procurador-geral da Ucrânia e de inimigo político e opositor pelo Ministério da Justiça da Rússia. Eu não conheço o Alexei, mas tem algo nele que é irritante, tem sim. Mas ao mesmo tempo, até 90% do que ouvi eram fatos e conclusões lógicas. Ou seja, Arestovich é um intelectual, ao contrário de muitos outros personagens que aparecem na nossa tela, mas parece que ele se valoriza demais. O que normalmente não acontece com pessoas cultas. Bem, eu não disse que ele é uma pessoa culta, eu disse que ele é um intelectual. Isso é bem diferente e totalmente opcional em tudo. Muitos eram chamados intelectuais parciais. Em alguns aspectos eram intelectuais, em outros bem diferentes. Só um chapéu com guia. Ouvia-se quem gostavam sem pensar nessas coisas. Aliás, dos mais conhecidos, não pseudo de forma alguma, sim, dos intelectuais parciais, estão Albert Einstein e George Orwell. Com isso, senhorizada, acho que é tudo. Queria mostrar para vocês onde estão os ponteiros na balança das relações entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia e o que na verdade está acontecendo com a guerra interminável na Ucrânia. Existe alguma chance de que ela termine? E o que pode contribuir para isso?
Gatilho, essa palavra existe, é o que faz algo disparar e assim por diante. Ok, o gatilho para o fim desta guerra. Até logo, até a próxima vez.